as etapas para uma franquia. A primeira coisa é desenvolver a metodologia de ensino. Você precisa Tá. entender como que você vai transferir tudo que você criou para uma pessoa do zero, do zero. E essa pessoa do zero tem um nível de experiência completamente diferente do teu. Então, pode ser que ela tenha... Você é casado, essa pessoa não seja. Você tenha filhos, ou você não tem filhos, essa pessoa pode ser que tenha filhos em casa. Né? Ela pode ser o dinheiro da vida dela. Então, você tem que criar uma metodologia de ensino que ela se adapte, se modele em diferentes cenários de persona, de pessoa, de rotina e culturas. Né? O Brasil é um país continental, então você tem muita oscilação de culturas. Então, metodologia de ensino. Como que você vai treinar e ensinar um empresário novo naquele segmento, naquela marca, a gerar os resultados a qual você despertou e verificou que é possível. Essa é a primeira característica. Metodologia de ensino. A segunda coisa que você precisa entender é o quanto que esse negócio pode se tornar rentável para o teu franqueado e possível pagamento para um franqueador. Porque o franqueador vive dos resultados da franquia. Então, uma coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou viver de uma fração, né, daquela operação, que é o royalties. Então, quanto dessa operação consegue gerar resultado para o franqueado e consegue pagar pelo know-how, pela entrega do franqueador. Com base nisso, aí você tem dois planos de negócio. O plano de negócio da franqueadora. E com esse recurso de royalties, a franqueadora se alimenta. E com esse recurso de royalties, a franqueadora se alimenta e deve entregar, devolver para o franqueado em estrutura, suporte, know-how, desenvolvimento, marketing, enfim, metodologia e tudo aquilo que é necessário para a marca continuar prosperando. Então essas são uma das etapas cruciais, assim, sabe, de construção de uma franquia. E é claro que aí você vai modelando todo o crescimento da tua rede e o quanto que você também precisa crescer como franqueador. Sempre lembrando que o franqueador deve crescer passos na frente da sua marca. Por exemplo, o nosso planejamento de 2023, ele está todo atrelado a 2024, não é mais para o ano de 2023. Nós costumamos fazer uma convenção em novembro. Novembro, finalzinho de novembro, a gente faz uma convenção com franqueados, onde a gente apresenta tudo que vai ser o ano seguinte. Quais serão os lançamentos, quais serão as metodologias, as campanhas, quais serão as premissas que nós vamos trabalhar, os números, as diretrizes. Então a gente apresenta em novembro tudo que vai acontecer no ano seguinte. E no ano seguinte a gente está botando em prática, mas já está desenvolvendo o ano de 2024. Então essa é outra característica, que você, a partir de agora, você não opera mais um negócio próprio. Agora você opera o futuro daquele negócio próprio. Então essa é a parte de construção de uma franquia. Aí, é claro, documentações, contrato, existe a COF, que é a circular de oferta de franquia, como se fosse o plano de negócio de uma franquia. Então como que eu apresento para o Daniel o plano de negócio que ele está possivelmente comprando. E aí depois vem uma coisa que poucos falam, mas é a grande realidade. O sistema de franquia ele não permite que você se sustente sem vendas. Vendas de franquias, inclusive. Então, a venda de franquia, vender franquia, não é um palavrão. Vender franquia e crescer com vendas de franquia não pode ser um problema, muito pelo contrário. Porque a venda de uma rede pequena não se mantém no mercado. Uma rede pequena não consegue desenvolver produto, não consegue negociação, não consegue bons mentores, porque ela precisa crescer, ela precisa ter corpo. Senão ela não tem representatividade. Então, vai criar teu negócio de franquia, qualifica a tua venda, qualifica o teu processo de venda, como que você vai apresentar, você não vai mais vender uma pizza, agora você vai vender um negócio de 200, 300, 400 mil reais. Então, não vende mais uma pizza de 40 reais, agora você está vendendo um negócio de 400 mil reais. Então, você vai ter que mudar o teu formato, a tua abordagem de venda é outra, e o teu cliente é outro. Então, por isso que eu digo que quando você se transforma no franqueador, a tua mentalidade de operador tem que ser mudada. Você tem que Não pode transformar mais essa se característica. priorizar, né, Houston? Se você achar que não, a minha pizza é boa, não vou contar para ninguém como é que É, faz, ferrou. é. Você precisa começar a falar o mais urgente possível e mostrar que você sabe ensinar, senão as pessoas não vão querer fazer, né? Tá aí uma outra dor que você tem que sanar imediatamente quando pensar em franquia. Esqueça que tudo vai vir do teu domínio. Esqueça que tudo vai vir de você. Não é possível, Daniel, centralizar dentro do sistema de franquias.
porque é um sistema extremamente grande, é uma mentalidade de crescimento. Então você precisa ter boas pessoas, você precisa ter gente boa do seu lado, você precisa ter bons braços direitos, pessoas que pensam na tua marca, na tua empresa, como donos mesmo. Começa pelo franqueado, o franqueado tem que ter paixão, o franqueado tem que ter comprometimento com aquilo, sabe? Até foi uma pergunta do Leandro, né? Quais são as responsabilidades do franqueador, do franqueado? A primeira, eu fui franqueado há muito tempo, tá, Leandro e Daniel? Eu fui franqueado, eu tenho 13 anos de experiência como franqueado. Então, eu vivi de franquia, eu sempre fui franqueado. Eu nunca quis ser franqueador. Na verdade, o meu desejo era ser multifranqueado. Eu queria ter muitas franquias. Eu era militar do Exército, eu era oficial de saúde do Exército. Quando eu comprei minha primeira franquia, eu tinha 23 anos de idade. E o meu desejo era montar um negócio, ser dono de um negócio. E aí eu comecei, fui bem, 4 meses depois, comprei a segunda franquia, e aí fui indo, era uma clínica de emagrecimento. E aí, quando eu cheguei a ter 4 dessa clínica de emagrecimento, depois tive mais 2 franquias de restaurante, depois uma de educação. A ideia era que eu queria ser multifranqueado. E a primeira coisa que eu aprendi é que eu precisava ter boas pessoas ao redor. Tinha que ter boa equipe, boa gente, primeiro, me mentorando e eu mentorando outras pessoas. Então, como franqueado, como operador, eu já tinha essa ideia de que eu precisava mentorar e ser mentorado. Então, Daniel, não dá para centralizar. Não dá para acreditar que você tem todas as respostas e muito menos que tudo depende de você, porque é o sistema que cresce. E eu só me tornei franqueador, Daniel, porque eu me senti negligenciado como franqueado. Eu tinha 3 marcas diferentes, eu tinha franquia de 3 marcas diferentes, eu senti que eu precisava ser desenvolvido, ser qualificado. Era muito novo ainda, muito jovem, não tinha experiência com o negócio, e eu tive que levar muito no meu feeling, eu tive que buscar situações muito fora. E eu só virei franqueador porque fui negligenciado, na minha percepção. E aí eu decidi vender umas ou outras franquias. Até janeiro agora eu era franqueado de outra marca ainda, vendi a minha última unidade franqueada agora em janeiro, junto com a minha esposa, mas até então era só isso. E eu decidi que eu precisava ter pessoas para dar um suporte, uma estrutura diferenciada. Então, o que você falou, Daniel, tá certíssimo. O franqueado, ele nada mais é do que a personificação da frase do cara comprou a sua ideia, né? Se você vai vender uma ideia, não, tem uma ideia de pizzaria, tem uma ideia de cafeteria, é assim, você precisa passar a ideia inteira, né, para que a pessoa execute a sua ideia. Se você quiser esconder uma parte do jogo, quiser contar os segredos do negócio, a ideia vai pela metade e daí não funciona, né? Daí não faz o negócio. Tu sabe que uma coisa que eu fico impressionado, Daniel, às vezes eu recebo muita gente aqui no escritório, tenho o maior prazer de conversar. Hoje mesmo eu estava com o pessoal de São José do Rio Preto aqui, que isso, posso bater um papo contigo, vem aqui, a gente troca muita ideia. E às vezes eu vejo, Daniel, tem gente que senta na minha mesa aqui comigo para ter papo. Não, porque eu tô com um projeto, assim, aí eu pergunto, mas do que se trata? Não, eu não posso falar agora, né? Eu não quero falar sobre esse projeto, mas me diz o que você acha. Eu falei, cara, vamos lá, se você não quer abrir para mim o teu projeto, você tá me pedindo uma ajuda, um bate-papo, como é que você vai desenvolver esse negócio? Entendeu? Então começa por aí, não pode ter esse receio, né? Tem que acreditar o quanto que ele é poderoso na tua mão e que você consegue desenvolver ele. Olá, Leandro Munhoz dos Super Vendedores e do podcast Papo de Vendedor, e eu tenho um convite para você. Conheça agora a pesquisa Panorama de Vendas lançada pela RD Station. Tenha dados sobre o mercado de vendas, sobre a nossa profissão. Faça benchmark do seu mercado com outros mercados e descubra se você está batendo sua meta, se você está tendo sucesso frente aos seus competidores do seu mercado. Essa pesquisa ela é gratuita. Você pode fazer o download clicando no link que aparece aqui, que acompanha esse vídeo, e você vai ter insights valiosíssimos para sua operação comercial ou, se você é vendedor ou vendedora, para sua carreira. Vai lá, baixa a pesquisa, porque eu tenho certeza que você vai ter insights valiosos para poder vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Tamo junto?